poderei fazê-la muito feliz. E voltado-se para Daniele, segura com força a mão dela, num gesto de afirmação por tudo o que acabara de dizer. Oh, pai, com os olhos marejados de lágrimas, emocionada, ela reforça a afirmação de Gustavo: eu amo realmente o Gus. Da mesma forma como sou amada por ele. E tenho a certeza que juntos, seremos imensamente felizes. Mas, para que esta felicidade seja completa, é muito importante para nós a aceitação de vocês dois. João, que até então não se manifestara, apenas escutando e observando com atenção a atitude dos dois, levanta aproximando-se da filha. De pé ao seu lado, afaga carinhosamente sua cabeça e quando fala, sua voz está embargada pela emoção. Nós sabemos disso, minha querida. Temos certeza de seu amor por nós. E da mesma forma também te amamos. Por isso nos preocupamos contigo, desejando somente a tua felicidade. Acredito no amor do Gustavo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas penso que temos muitos pontos a considerar. Mãe, interrompe Danila irritada, já consideramos tudo. O que mais temos a discutir? Afinal, sou eu quem tem de resolver o que fazer da minha vida. A forma um tanto agressiva de Daniele se expressar, faz retornar em Leopoldo a usual incompatibilidade existente entre eles. Entretanto procuras dominar, filha, não reaja dessa forma. Não tornes mais difícil o entendimento entre nós. Como pais zelosos de tua felicidade, precisamos sim, tocar em alguns pontos. Os obstáculos aos quais Gustavo se referiu agora há pouco. Exaltada, ela o interrompe: mas pai. Tudo isso, o Gus e eu já resolvemos. Não achas que cabe somente a nós dois, a decisão a tomar? Fazendo um enorme esforço para não revidar com igual exaltação, Leopoldo se levanta, dando alguns passos para se controlar. Parando frente à filha, continua num tom carinhoso: procura me entender, filha. Tua mãe e eu não somos contra o casamento de vocês, apenas achamos que não devem tomar uma atitude precipitada. Seria bom aguardarem um pouco. Dar tempo ao tempo. Olha, pai. Eu não quero me desentender contigo, e mais irritada ainda, fala demonstrando inabalável decisão, mas eu não abro mão de viver a minha vida com o Gus. Isso nunca. Já me decidi, quer vocês queiram ou não. Contendo a custo as lágrimas que começam a brotar em seus olhos, ela se volta para Gustavo e segurando o braço deste, apoia a cabeça em seu ombro, como a pedir proteção. Olhando os dois assim juntos, Leopoldo, sem querer, se recorda da regressão à vida passada. E um sentimento misto de arrependimento e compreensão, faz com que ele domine sua tendência à irritação e prepotência, ponderando com tranquilidade: eu sei, filha. Eu compreendo o que está sentindo. Acredito que ambos estejam realmente apaixonados. Mas estou pedindo um tempo, para que vocês possam avaliar se é realmente amor ou paixão. Pode ser. De súbito, levantando a cabeça num ímpeto de revolta, ela interrompe novamente o pai, exclamando: eu não acredito no que estou ouvindo. Tu não consegues ver que nós nos amamos de verdade? Eu sabia que isto ia acontecer. Tu nunca me entendeste. Indignada, começa a chorar, deixando as lágrimas correrem livremente e retirando o braço com que se apoiava em Gustavo, se levanta da cadeira com a intenção de ir embora dali. Este, rapidamente também se ergue. Segurando-a pela mão, procura acalmá-la, falando num tom compreensivo: Dani, querida. Deixa seu pai falar. Ele tem o direito de dizer o que pensa. De aceitar ou não o que pretendemos. Com carinho abraça-a, apertando-a de encontro ao peito, como a protegê-la. Estás vendo, Gustavo? Dirige-se Leopoldo a este, observando: tu não falaste agora com o ímpeto de um jovem apaixonado. Falaste com a ponderação de um homem maduro, pai de adolescentes.
Esta é a diferença. Quando a paixão for perdendo intensidade com o correr do tempo, o que é natural, haverá entre vocês o choque das gerações, como ocorre entre pais e filhos. Será a juventude de Daniel em oposição à tua maturidade. Não é lógico o que estou afirmando. Antes mesmo que ele possa responder, Daniel desprende-se dele e, chorando com mais intensidade, volta-se para a mãe. Mãe, o pai nunca vai me compreender. Por quê, mãe? Porque tem que ser assim. Mas tu me entendes, não é, mãe? Procurando consolá-la, João segura de leve o queixo da filha, fazendo com que ela levante a cabeça. Olhando-a com amor, bem dentro de seus olhos, fala pausadamente: não chores, minha querida. Ouça com calma e atenção. Tenho que concordar com teu pai. É coerente o que lhe está expondo. Mas, tu também. Se desvencilhando, revoltada, retruca: não esperava isso de ti, e voltando-se para a avó, que a tudo assistia aflita mas sem interferir, exclama indignada por entre os soluços: tá vendo, vó? Eles não me entendem. Só tu mesmo, vozinha. Só tu mesmo. Calma, minha querida, responde esta angustiada. Ouça com calma a opinião deles, meu amor. Depois tu decides o que fazer. Eles te amam, e levantando-se, aconchega a neta junto a si. Tentando segurar a própria aflição, João se expressa com carinho: escuta, filha. Procura entender. Teu pai não está criando empecilhos ao teu casamento com o Gustavo. Nós dois estamos apenas te alertando para que não tomes uma decisão precipitada. Tu és muito jovem ainda. Eu sei que o Gustavo irá compreender o que estamos tentando expor. Achamos que o melhor para ti, para ambos, é dar tempo ao tempo, para terem a certeza de que esta união é o caminho certo para encontrarem a felicidade que vocês almejam. Parando de chorar, Daniel afirma com segurança: porém, mãe, eu tenho plena certeza de que o melhor para mim é o casamento com o Gus. E, mais calma, pergunta para este, confiante em seu apoio: tu também não concordas que é o melhor para nós dois? É o que nós achamos e desejamos, querida. Mas temos que entender a posição de seus pais. Estão visando apenas a sua felicidade, por amor a você. Não fique revoltada. Vamos mostrar com calma o nosso projeto de vida, para que eles se tranquilizem com relação à intenção de seguirmos juntos, com verdadeiro amor e seriedade, um mesmo caminho. Afinal, nos reunimos hoje, aqui, com o propósito de nos entendermos e não de discutirmos. Não é verdade? Tomado de surpresa com a atitude de Gustavo, Leopoldo olha para este admirado. E sem sentir, contrariando sua intenção de não dar conhecimento ainda à família sobre os ensinamentos recém-adquiridos, começa a expor com tranquilidade seu novo pensamento. Bem, ultimamente, por motivos inesperados, alguns deles do conhecimento de todos, tenho procurado compreender a vida sob a luz da espiritualidade. E, sob esta nova ótica para mim, admito que este amor entre vocês dois seja verdadeiro e que tenha raízes em uma outra vida passada. Porém me pergunto, será que ambos não reencarnaram com tanta diferença de idade, para poderem nesta vida atual fortalecer este amor através de outra forma? Uma forma fraternal, desenvolvendo um profundo amor/amizade. Daniel e Gustavo se entreolham tomados de assombro e, muito admirados, questionam quase ao mesmo tempo. Como assim, pai? Não estou entendendo o que tu estás dizendo. O que quer dizer com isso, Leopoldo? Não compreendo seu raciocínio nem entendo suas palavras. Não vejo nelas nenhuma lógica. Não vai me dizer que agora deu para acreditar na absurda teoria da reencarnação. O Mendonça convenceu você. Estou pasmo. Já imaginava, Gustavo, que esta seria a tua reação quando descobrisses meu novo pensamento. Esperava por isso. Mas, a vida é uma evolução contínua. Precisamos estar abertos ao novo,
E com uma calma que ele mesmo desconhecia possuir, Leopoldo prossegue a sua explanação. Estou acreditando na reencarnação, sim. Que todos nós estamos caminhando através da eternidade, em uma grande jornada evolutiva. Vivendo muitas experiências de vida no plano físico, material, para nos aperfeiçoarmos. Principalmente para aprendermos a amar. Amarmos uns aos outros. E para que este amor se torne perfeito, precisamos experimentá-lo em todas as suas formas, em diferentes existências. Por isso peço a vocês que analisem com calma seu sentimento de amor, para terem a certeza de que o casamento é o caminho certo para ambos. De tão aturdidos com o que acabaram de ouvir, Daniel e Gustavo permanecem calados, trocando um olhar de espanto, como se perguntando o que deveriam responder. E antes que pudessem se manifestar, Doralice, igualmente admirada e confusa, dirige-se ao filho. Léo querido. Nunca ouvi em toda a minha vida, nada igual. Que maneira mais estranha inventaste agora, para explicar a vida. Até parece história de novela da TV. Se eu contasse isso para o pastor Josué, lá na minha igreja, ele iria dizer que era coisa do demônio. Ora, mãe. Tu não precisas falar nada, para ninguém. Fica só entre nós. Não quero é que tu te perturbes com o que expliquei. Estou muito perturbada, sim. Mas não com o que falastes. Porém, com o que eu senti enquanto tu falavas. Mas, o que de tão estranho a senhora sentiu, dona Dora? Conta para nós, pede João, já bastante curiosa. Vocês vão pensar que eu estou ficando louca. Até mesmo eu estou achando isso. Com expressão aflita, ela pergunta ao filho, será que a anestesia da operação mexe com a cabeça da gente? Leopoldo, trocando um olhar interrogativo com João, insiste com Doralice, tolice, mãe. A anestesia não causa nenhuma sequela. Vamos, diga logo o que aconteceu. Bem, quando tu começaste a falar, filho, fiquei indignada. Achei tudo tão absurdo e já ia te contestar. Quando então? De repente, comecei a sentir um calor me afogueando e fui ficando calma, com uma estranha sensação de profunda paz. E aí, então? Aconteceu o mais esquisito. Ela faz uma pausa, com receio do que os outros pudessem pensar sobre ela. Vó. Conta logo. Adoro as suas histórias. Pede Daniele, sorrindo. Bem, eu ouvi, sim. Uma voz dentro de mim, dizendo, missão cumprida. Vocês podem acreditar? Que coisa mais estranha, não é mesmo? Parece loucura. Leopoldo e João se entreolham aliviados, com uma expressão de mútua compreensão. Sorrindo, ele responde à mãe, não é loucura, mãe. É uma longa história. Um tanto complicada para explicar agora. Em um outro dia talvez. Mas, se todos se interessarem em conhecer o que aprendi nestas últimas semanas, eu posso contar. Garanto que é muito interessante. Então vamos lá, diz Gustavo, já com o interesse despertado pelo assunto. Posso até duvidar e não acreditar no que vai nos contar. Mas, certamente, poderá gerar uma curiosa polêmica. A noite já havia descido e o manto escuro do céu noturno, pontilhado de refulgentes estrelas brilhantes, cobria a cidade proporcionando uma agradável sensação de paz. Tranquilo, satisfeito consigo mesmo, Leopoldo vai acender o lampião. A meia claridade deste se espalha por sobre o bem cuidado jardim suspenso, tornando o ambiente mais aconchegante e propício para uma conversa que prometia se alongar por um bom período de tempo. Por quase uma hora, com segurança e calma, Leopoldo expôs seu recente aprendizado. Porém omitiu suas regressões às vidas passadas, sentindo que era ainda prematuro esse tipo de revelação. E ao contrário do que ele esperava, Gustavo não interrompeu a sua narrativa em nenhum momento. No início este apenas olhava com um ligeiro sorriso séptico, mas à medida que Leopoldo ia relatando os fatos, sua fisionomia foi se tornando séria.
Daniele, de mãos dadas com ele, bebia as palavras do pai, estupefata com seus novos conhecimentos. Enquanto Doralice, angustiada, trocava de posição na cadeira, inquieta o tempo todo, e tão logo Leopoldo terminou de falar, ela foi a primeira a se manifestar. Filho, apesar de ser uma teoria totalmente nova para mim, acho que existe uma certa lógica em tudo o que acabaste de expor, mas como fica a minha religião, e tudo mais que aprendi e sempre acreditei? Sorrindo, Leopoldo a tranquiliza, não tenhas receio, mãe. Esta teoria nada tem de conflitante com as religiões. Ela nos ensina o mesmo que as outras, o amor a Deus e a necessidade de corrigirmos os nossos defeitos, vivendo direcionados para o bem. Sim, mas de uma forma diferente, ela insiste. Tu destes entender que somos nós que criamos o inferno e o paraíso de acordo com a nossa vontade. Não é isso? Sim. Aí está a diferença. Essa teoria nos faz despertar a consciência para uma visão mais ampla da vida. Acreditando na sua continuidade, temos a oportunidade de nos corrigirmos, escolhendo a maneira que melhor proporcione a reparação de nossos erros. Deus não criou o inferno. Este é resultado dos nossos erros. Deus não nos castiga. Ele é amor. Ao nosso Criador interessa apenas que as suas criaturas despertem essas qualidades divinas que existem adormecidas dentro de cada uma por herança paterna. Sabe, filho? Tuas palavras estão despertando em mim o desejo de me aprofundar nesses conhecimentos. Afinal, podemos estudar e aprender enquanto vivermos. Não é mesmo? Muito bem, dona Dora. Falou agora, professora, responde Leopoldo satisfeito. E assim, teu pai não precisa mais reclamar de que eu não tenho nada o que fazer. É isso. Vou voltar a estudar, exclama rindo. Só não posso contar nada sobre essas coisas para o pastor. Senão. Leopoldo, rindo, abraça com carinho. Tudo bem. É um segredo entre nós, e volta-se já sério para Gustavo, que permanecia calado. Tanto este quanto Daniele estavam meditativos, apenas observando a reação de Doralice. Com um gesto amistoso, Leopoldo coloca a mão no ombro do antigo rival, falando pausadamente, acho, Gustavo, que é hora de dissolvermos as mágoas antigas. As desta vida atual são nossas velhas conhecidas, portanto fáceis de serem dissolvidas. Outras de um passado mais remoto, que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, acho que não é o momento oportuno para serem esclarecidas. Um dia talvez. Contudo, através do nosso desejo de vivermos com harmonia o nosso presente, elas podem desaparecer. Apanhado de surpresa, Gustavo expõe também de uma forma pausada o seu pensamento. Concordo com você que é hora de apararmos arestas. Procurar nos tornarmos amigos de verdade. Sob todos os pontos de vista isso é muito importante. Quanto a fatos acontecidos em prováveis vidas passadas, não consigo ainda, Leopoldo, aceitar tal teoria. Apesar de você tê-la explanado com convicção e seriedade, não posso passar a acreditar de uma hora para outra, em algo que nunca admiti existir. Entretanto penso como dona Doralice. Vou procurar estudar este assunto, e olhando firme, diretamente nos olhos de Leopoldo, ele afirma com convicção, mas quanto ao meu casamento com a Dani, não pretendo desistir dele. A não ser que ela assim o queira. Dani, assustada, exclama, eu desistir? Nunca. Se já havia desconfiado de que o nosso amor tinha raízes no passado, agora, depois das explicações do pai, reforço a minha intuição. Acho mesmo, Gus, que há muito tempo, nos amamos. Comovido, este abraça confirmando, se é antigo não sei, querida. Mas que é um amor forte e profundo, disso tenho a certeza. E eu não pretendo abrir mão dele. Nunca. Entretanto, precisamos encontrar uma solução conciliatória. Portanto vou propor a você e os seus pais, Dani,
O seguinte. Propor o quê? Ela o interrompe amedrontada. Não vamos mudar os nossos planos, não é? Mudar, não. Adiar, adiar. Como assim, adiar? Por favor, minha querida. Ouça com atenção o que vou propor. No momento você não pode pedir transferência da Faculdade de São Paulo para aqui. Recém-iniciou o segundo semestre. Assim, vamos aguardar o término deste, para que você possa conseguir uma transferência para uma faculdade daqui de Porto Alegre. Conseguindo, casamos em seguida. Acho que dessa maneira daremos a seus pais um tempo como eles estão pedindo. Concorda comigo? Mas eu não pretendo esperar. É claro que não vou deixar a faculdade. Nem pensei nisso, tu bem sabes. Mas por que não posso casar agora e esperar casada até o fim do ano para vivermos juntos? João, que até então não interferira, responde a filha com suavidade, porque o Gustavo tem razão, querida. Como ele expôs, tu terás tempo, ao ficar um pouco distante dele, para testar e avaliar seus verdadeiros sentimentos. E o mesmo ocorrerá com ele. Mas isto é um absurdo. Eu sei o que eu quero. Eu e o Gus. Ela discorda já com a voz tremendo, tentando segurar o choro que ameaça explodir. Filha. O que o Gustavo está propondo denota amor por ti. Ele quer que tu tenhas inabalável convicção sobre a tua escolha. E virando-se para este externa seu pensamento, subiste no meu conceito, Gustavo. Vejo que realmente desejas fazê-la feliz, isto é prioritário para mim, e apertando Daniele com mais força em seus braços, beija no rosto, nós vamos realizar o que desejamos e seremos muito felizes. Eu lhe prometo, querida. Consolada, ela se aninha em seu abraço e dirige-se aos pais com um tímido sorriso. Tá bem. Vocês venceram. Não se fala mais em casamento, e olhando de um jeito maroto para Gustavo, conclui, mas só até o fim do ano. Aliviados, os pais reagem alegremente. Bem. Vamos fazer um brinde para comemorar este noivado, diz João sorrindo, à moda antiga. Então vamos abrir um champanhe, concorda Leopoldo dirigindo-se para a escada, com intenção de buscar uma garrafa na pequena adega próxima à cozinha. Gustavo, desprendendo-se de Daniele, interceptou. Um momento, Leopoldo. Antes quero lhe pedir um favor. Acho que existe um outro porém para ser resolvido. Surpreso, este pergunta, mais um porém, sim. Quero lhe pedir que retorne à equipe. Todos estão sentindo a sua falta e muito preocupados com você. Um cirurgião da sua competência, não deve abdicar de seu trabalho, e com humildade, arremata, me perdoe se feri seus sentimentos na reunião com Maciel. Reconheço que fui precipitado. E também, eu preciso da sua assistência a meu lado. Leopoldo é tomado de forte emoção. Isto para mim é um grande elogio. Mas igualmente tenho que te pedir desculpas. Se eu não estivesse com prevenção a teu respeito, teria percebido que não havia intenção da tua parte em me prejudicar. Sorrindo, Gustavo estende a mão para ele num cumprimento amigável. Brindaremos também ao início de uma compreensão entre nós que certamente deverá propiciar uma bela amizade. Ainda um tanto relutante, Leopoldo confirma, bem. Aceito teu pedido. Retornarei à equipe, e dirigindo-se a João que apreciava emocionado o entendimento entre os dois, fala misterioso, retornarei. Porém com uma condição. Jô terá que dispensar seus pacientes por 15 dias e sair comigo para uma nova lua de mel. Que tal a Itália, querida? Namorar passeando de gôndola em Veneza. Excelente, meu amor, e soltando uma risada cheia de cumplicidade, complementa, mas Inglaterra nem pensar. Bem longe dela. Rindo descontraído, Leopoldo vai em busca do champanhe, enquanto João apanha as taças de cristal. Um alegre brinde acontece então. E Doralice, após sorver ligeiro espumante vinho doce, estende a taça vazia para o filho. Serve mais uma, Leopoldo.
Agora é pelo teu pai. Sinto muito ele não estar participando desta comemoração, vó. Exclama rindo Daniele. Que desculpa, hein? Botando a culpa no vô. Com uma gargalhada alegre, esta fala feliz. Não é todo dia que se pode comemorar tanta alegria. Porém, ao levantar a taça para brindar mais uma vez, Doralice para aí, em silêncio e com uma expressão de espanto, firme o olhar ao longe. Daniele se preocupa, vó. Está se sentindo mal? Doralice não responde e a neta aflita, volta a perguntar, vó, o que está acontecendo? Fala comigo. Aturdida esta olha para ela, quase murmurando, acho que a mistura do champanhe com os remédios perturbou a minha cabeça. Como assim, vozinha? Não sei, querida. Foi algo muito estranho. Todos se voltam para ela, apreensivos. O que está se passando, mãe? O que aconteceu, dona Dora? Pergunta a nora, acercando-se dela. Somente Gustavo nada diz. Apenas observa curioso. Doralice, confusa, procura explicar em detalhes o que se passou com ela, naquela fração de segundos. Bem, quando eu levantei a taça, fiquei tonta. Fechei então os olhos para me equilibrar. Quando os abri, minha mão não estava mais segurando-a, mas sim torcendo a maçaneta daquela porta do meu sonho. Firmei o olhar e, como num quadro, a porta foi diminuindo de tamanho e eu vi que ela dava entrada para um velho mosteiro de pedras escuras. Tornei a fechar os olhos e quando voltei a abri-los, uma linda luz violácea, brilhante, envolveu toda aquela visão, fazendo desaparecer tudo, como se fosse uma nuvem de fumaça. E como num passe de mágica, novamente a taça estava na minha mão. E então, uma voz falou dentro de mim. Nesse ponto ela para a narrativa, temerosa da reação de todos. Falou o quê, vó? Continua, pede Daniela admirada. Como os demais permanecessem calados, olhando-a com credulidade, ela se enche de coragem, concluindo, a energia negativa se desfez, apagando as marcas do passado. Não é estranho. Foi tão rápido e tão esquisito, e soltando um suspiro, coloca a taça cheia em cima da mesa, comentando pesarosa que pena. Eu não devo beber mais. Aliás, nunca me dei bem com bebida. Fim.